guerra, o conflito armado deixa marcas na história, nos países onde os combates aconteceram e também deixa marcas tanto nos soldados que voltam, que retornam, quanto dos seus filhos e descendentes. Hoje vamos falar sobre os filhos da guerra. Ao longo das décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, muitos filhos de combatentes sentiram o chamado de retornar aos locais onde seus pais lutaram. Para essas pessoas, a visita aos antigos campos de batalha vai muito além de um simples interesse histórico. É uma jornada íntima e emocionante que busca reconstruir laços com um passado marcado por tanto sacrifício e por tanta coragem. Vamos acompanhar a jornada de alguns destes filhos de soldados que retornam ao campo de batalha aonde seus pais lutaram. Meu nome é Renato, eu moro em Fortaleza, sou natural de Belo Horizonte. Minha profissão é militar, sou oficial do Exército. Meu pai foi à Segunda Guerra Mundial, ele era cabo Hamilton, a função dele era cabo escrevente. A emoção de estar participando, seguindo os passos do seu pai? Sem dúvida nenhuma, que nos motiva, né? E também percorrer todos os caminhos que os pracinhas, os 25 mil soldados percorreram durante a Segunda Guerra. Isso me emociona muito, me traz muitas lembranças das histórias que meu pai contava. Enquanto eu era tenente, meu pai contava as histórias para os soldados no colégio militar, nos quartéis do Exército. Então, estar participando dessa atividade é uma grande honra. O meu pai, nosso pai, ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial como terceiro sargento infante, foi com o 11RI, participou praticamente de todos os combates que a FEB participou. Ele entrou em combate? Entrou em combate, Monte Castelo, Montese, e todas aquelas cidadezinhas pequenas que a FEB passou, ele participou. Ele, quando terminou a guerra, em 1945, ele voltou para o Paraná. Mas ele foi incorporado no 11RI de São João del Rei. São João del Rei. E ele contava essas histórias para você? Contava. Estou escrevendo as histórias que meu pai contava. Sim. É muita coisa interessante, né? Então, isso. Contava. E para vocês, então, é uma viagem especial? Excelente porque é uma recordação daquilo que só tinha vamos dizer, na visão do meu pai. Sim. Na história dele. Sim. E como vai ser caminhar nas pegadas do seu pai? Vai ser muito emocionante. Espero conter as lágrimas, porque eu não acredito que eu vá conseguir, né? Realmente, essa viagem, para mim, é muito emocionante. Eu sei que é a oportunidade que apareceu, né, que os céus nos presentearam. Sim. E graças a você nós podemos realizar esse desejo. Para mim é uma honra poder ajudar vocês a caminhar juntos aí, né, nas pegadas dos pracinhos, em especial do seu pai. E vocês do canal vão poder acompanhar a jornada dos dois irmãos nas pegadas do seu pai. A decisão de empreender essa viagem costuma nascer de um desejo de entender melhor a história dos pais. Livros, cartas, fotografias, muitas vezes não são suficientes para satisfazer a curiosidade sobre o que eles realmente vivenciaram. Andar pelos mesmos caminhos que seus genitores percorreram, ver de perto as ruínas de fortificações, sentir o clima rigoroso que os soldados enfrentaram, ou perceber as distâncias enormes que precisaram percorrer a pé, desperta uma nova compreensão desses acontecimentos. Sabe aquela foto num local histórico, onde tudo ganha vida e volta no passado? Aqui em Sasso Molare, próximo a Montese, você tem a oportunidade de fazer essa foto. É um local icônico para a FEB. E o pessoal do nosso grupo está tendo a oportunidade de fazer essa foto. Mas é um momento especial para dois dos nossos integrantes deste grupo, porque o pai deles estava na foto.
não é isso? Isso, exatamente. Era o terceiro ou quarto Era o terceiro ou quarto neste alinhamento. nesse alinhamento. E como é estar aqui novamente? Eu nem falo, eu vou acabar me derretendo aqui. Muita emoção, é muita emoção. Olha. Realmente a gente sente a presença do Pai. Muito bem. É gratificante. Isso é literalmente no caminho das pegadas do próprio Pai. Vocês seguiram o mesmo caminho. Parabéns para todos e especialmente para vocês. Em meio às trincheiras ou os locais onde ocorreram batalhas famosas, cada relato lido ou lembrança contada ganha vida, criando uma conexão profunda entre gerações. Hoje é um dia cheio aqui em Pisa, um tumulto muito grande de pessoas passando para lá e para cá. E em meio a essa multidão, estão aqui os dois irmãos, filhos de pracinha, e que fazem parte da nossa comitiva. A emoção, com certeza, nesse momento deles, a partir de Pisa, que é obviamente onde a gente está, dá para notar, né? A emoção começa a tomar conta porque daqui o pai deles partiu para o campo de batalha logo à frente. E nós iremos seguir os passos da Febe e do pai dos nossos dois irmãos. Como que é estar aqui novamente? Olha, para mim é inédito. Eu nunca imaginava chegar aqui. Desculpa a emoção. Nunca imaginava ter vindo aqui, onde antes de eu nascer, já estava aqui. O seu pai já estava aqui. Estava aqui. Então foi emocionante. É emocionante mesmo. Muito bem. Contava-me ele, e quando aqui chegaram, foram prestar homenagem a Deus e pedir a proteção divina. Eles vinham de Nápoles em deslocamento em direção ao campo de batalha. Campo de batalha. De qual pelotão? O meu pai, Arnaldo Meslial, ele era do 11RI, a primeira 11RI, primeira companhia. Isso. Ao entrar na igreja, depois essa da missa, essa igreja, sim. Depois da missa, todos cantaram o hino nacional. Sim. Disse-me ele que não teve ninguém que não chorou. Sim. Pela emoção que tomou conta de todos. E vocês imaginam que é deixar uma terra natal, sim, defender uma terra estranha, sim, uma terra estranha. Uma viagem difícil de navio. Difícil, 16 dias, foram várias vezes tiveram alarmes de submarinos alemães. E ao chegarem aqui, encontraram Nápoles já toda destruída. Sim. Né, um bombardeio muito grande. Meu pai conta que os vagões ferroviários todos fora do trilho, o trilho todo deformado. E dentro da igreja, então, houve esse período, esse momento de grande emoção. E eu estou bastante emocionado por saber que há 80 anos atrás, meu pai andou por essas terras. Eu já havia nascido, tinha 1 ano e alguns meses, e onde ele veio prestar o serviço do exército, mas em defesa de uma terra que não era dele. Para muitos desses filhos, a viagem também representa uma forma de homenagear seus entes queridos. Cada marco histórico, cada memorial erguido para celebrar a paz ou lembrar dos que se foram, carrega um simbolismo poderoso. Visitar um cemitério militar, por exemplo, pode ser um momento de referência e reflexão que transmite um senso de sacrifício coletivo, ultrapassando fronteiras e ideologias. Nesses espaços, sente-se a presença daqueles que perderam a juventude, lutando por uma causa que acreditavam ser necessária. Hoje é uma tarde chuvosa aqui em Massarosa, um pouco fria, um pouco do ambiente que os nossos pracinhas viveram naquela época. O clima fazia parte também do inimigo às vezes. Mas estar aqui presente, se tivesse sol
chuva, calor ou até neve, não nos tiraria desse lugar. É um monumento em homenagem à presença, à passagem, à libertação da cidade de Massarossa, a primeira a ser libertada no caminho da FEB pelos nossos soldados brasileiros. Hoje estão representados aqui pelos filhos dos pracinhas que fazem parte do nosso grupo. Anteontem nós nos emocionamos, eu chorei um bocado, nós três, porque eu fiquei imaginando, será que esse sargento que pegou no ombro do meu pai era o pai deles? Né? Pertenciam à mesma companhia, do mesmo 11 aí. Era o capitão Cotrim. Exatamente, foi o Cotrim, aquele que mesmo que fazendo etc. Né? O que ele fez, a gente não está aqui para julgar o que ele fez e a gente não estava na situação. Também não viu a pressão que ele sentiu. Nós estamos aqui para julgá-los. A minha era homenagear todos eles, né? Cada um com sua contribuição, né? Valorosa. Sim. Contava meu pai que quando chegaram no Rio de Janeiro, no desfile, houve fogos de artifício e todo mundo se jogou no chão, porque estavam tão condicionados, né, que o barulho não era para se jogar no chão. Olha só. Eu tenho um diploma, um certificado do pelotão, do pai, que era do nono BR. O pai falava muito pouco, mas ele falava muito de Camaiore. Ele esteve também aqui? Esse trecho, esteve. Meu pai veio no primeiro escalão da primeira companhia de engenharia do nono BR. Né? E junho de 44. ele disse que até nessa localidade eles eram bem recebidos, mas tinha às vezes sempre umas surpresas, né? Que tinha a área estava dividida, né? Os fanáticos. Então aí acontecia às vezes à noite ter os tiroteios, e ele não gostava de falar, né? Falava muito pouco, mas tem um dos motivos que está aqui, para mim que é de muita emoção, é saber que quando meu pai retornou, chegou lá no cais do porto, apinhado lá de gente, né? E ele não tinha ninguém para recebê-lo. Nem parentes, ninguém. Por quê? Porque ele era órfão de pai e mãe. Não tinha família. Ele construiu família depois que foi desmobilizado. É difícil. Nossas continências ao seu pai, coronel. E conforme a gente se movimentava pela Itália, íamos descobrindo outras histórias e outros parentes de pracinhas no nosso grupo, como é o caso da Ana e de seu esposo, o Dr. Carlos Diniz. A Ana é sobrinha neta do primeiro brasileiro que morreu em combate, ali no Monte Prano, de frente ao local onde está o monumento. De Massarossa, a gente veio agora para Camaiore, aonde está uma homenagem às tropas brasileiras, aos soldados que aqui tombaram, e a bandeira do Brasil, da Itália e da União Europeia hasteadas com o Monte Prano ao fundo. Monte Prano, onde houve uma batalha duríssima e os soldados brasileiros tomaram esta posição muito difícil. E esse lugar, em especial, toca o coração de um dos nossos integrantes, que é a Ana e o Carlos, seu esposo, que vão falar um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu aqui no Monte Prano. O tio-avô de Ana, o Constantino Marocchi, foi um dos primeiros a falecer da FEB em combate, e ele era da 2ª Companhia de Petrechos Pesados do 6º Regimento de Infantaria, foi tomar essa posição. E aí no dia 22 de setembro de 1944 ele foi morto junto com mais 2 companheiros que estavam operando um morteiro de 81 milímetros, numa posição no meio do morro, na subida do Monte Prano. Durante a batalha aqui em Camaiore e no Monte Prano. Ana, como foi? O último livro que a gente leu, né, amor? Guerreiros da Província. Fala do nome dele lá, né? E a gente sabia que hoje a gente ia poder vir aqui e mandar para minha tia esse vídeo e para o Mário, Luiz Marocchi, para ele ver, né? Poder ver onde ele esteve lutando. E quando a gente chegou aqui, a gente ainda teve a grata surpresa de ver na placa o nome dele escrito, né? Constantino Marocchi tá ali, tá gravado. Um dos que tombaram em combate. Um dos que tombaram em combate, né? E é uma grata
homenagem, né? A gente poder ver que eles não foram e não vieram aqui à toa, que eles foram reconhecidos, né? E não estão esquecidos. E não estão esquecidos, a gente está aqui para isso. Exatamente. Muito Debaixo bacana. de chuva, prestando homenagem. Não é raro encontrar nos mesmos locais, antigos campos de batalha, filhos e netos de soldados que lutaram em lados opostos. A troca de histórias e memórias, antes impossíveis numa época de confronto, abre portas para a reconciliação e a compreensão mútua, evidenciando como o tempo pode curar feridas profundas e como novos laços podem se formar a partir de antigas rivalidades. Retornar aos campos de batalha é, sobretudo, um tributo à memória e ao aprendizado que esses locais guardam. Ao pisar onde seus pais um dia lutaram, os filhos reencontram ecos de um passado dramático, mas também renovam a esperança de que as gerações futuras aprendam com os erros cometidos. Assim, a peregrinação não apenas preserva o legado individual de quem partiu, mas reafirma o poder do respeito mútuo e da paz, virtudes que, uma vez semeadas, atravessam o tempo e as fronteiras, unindo filhos e pais numa mesma história. Nossos pais faziam parte da mesma companhia, lutaram juntos e quis Deus que nós estivéssemos aqui agora, nesse momento, comemorando os 80 anos. Qual o significado disso, Ronaldo? Olha, é indescritível, é emocionante. Esse é um pleito de gratidão que podemos dar aos nossos pais, pelo tudo que fizeram, por tudo que nos legaram. Realmente é muito emocionante. Sidney, conta pra gente o que significa isso pra você. Significa algo muito grande, porque quem gosta de tema militar teve no nosso país vou dizer assim, a mensagem do que foi o feito. Então nós temos só que agradecer não só a própria natureza, como também a volta dele. Para os filhos e netos dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, uma viagem pela Itália se transforma numa experiência única e profundamente simbólica. A simples menção aos locais onde seus antepassados lutaram, Monte Castelo, Montese, Castelnovo, Bombiana, Abetaia, entre outros, já desperta um misto de orgulho, curiosidade e emoção. Esses lugares, que antes eram apenas nomes em livros de história ou em relatos familiares, ganham vida quando visitados pessoalmente, revelando-se como cenários reais de coragem, sacrifício e superação. E a emoção toma conta, não só dos filhos ou netos de pracinhas, mas de todos do nosso grupo. O fascínio da rica herança cultural e histórica da Itália, que envolve não apenas a arquitetura de imponentes cidades medievais, mas também a hospitalidade de um povo que mantém viva a memória da libertação, contagia a todos. É muito bom rever vocês, acompanhar o canal que passa bastante história, passa o que realmente aconteceu. E manter essa tradição e passar adiante não tem preço. Ao entrar em contato com os moradores locais mais velhos, por exemplo, é comum ouvir relatos de gratidão pelos soldados brasileiros que ajudaram a romper a temida linha gótica e a trazer de volta a esperança durante os meses de 1945. Da última vez que eu estive aqui, tinha um casal sentado ali e, ao chegar próximo deles, eles vieram abraçar. Você lembra como dois senhores estavam ali? O casal veio, abraçou e falou: obrigado, vocês foram incrivelmente bons pra gente, vocês deram comida pra gente. O testemunho deles corroborou. Esse encontro entre descendentes e testemunhas daqueles dias reforça o vínculo afetivo que une Brasil e Itália por meio do capítulo vivido pela FEB. Em cada esquina de pequenas cidades e vilarejos, a lembrança dos combates ressurge em monumentos, placas e referências às batalhas travadas pelos soldados brasileiros. Para quem cresceu ouvindo as histórias dos avós ou pais que estiveram ali,
caminhar pelas mesmas estradas de terra, ou pelos caminhos montanhosos, ou mesmo ruas das pequenas cidades e vilas, onde os pracinhas avançaram sob fogo inimigo, provocam uma mistura de reverência e orgulho. É como se a jornada ajudasse a preencher lacunas históricas, conectando as gerações mais novas às vivências de sacrifício e resiliência de seus antepassados. Visitar os memoriais dedicados aos heróis da FEB, como o Monumento Votivo Militar Brasileiro em Pistoia ou o Monumento em Monte Castelo, emociona profundamente. Esses locais se tornam ao mesmo tempo santuários de homenagem e marcos de um legado que transcende as fronteiras geográficas e o tempo. Além disso, há uma conexão que une a história e o encanto que a Itália oferece em toda a sua diversidade. A gastronomia marcante, os dialetos regionais, a arte e a beleza dos Apeninos, da Toscana e dos Campos Floridos. Para os filhos e netos dos soldados, essa imersão cultural ganha um significado ainda maior por estar diretamente entrelaçada às histórias de família. Cada sabor experimentado, cada igreja histórica visitada ou cada conversa com um morador local contém ecos do passado e reforça o lado emocional com a terra que testemunhou a bravura brasileira. Por fim, o fascínio dessa jornada reside na oportunidade de honrar a memória dos pracinhas e, ao mesmo tempo, celebrar a continuidade da vida. Ao refazerem os passos de seus avós e pais, os filhos da guerra, os descendentes, não apenas recordam um período dramático da humanidade, mas aprendem sobre a força, a determinação e a solidariedade que brotou das trincheiras. Assim, essa viagem pela Itália se torna um tributo ao passado e uma inspiração para o futuro. Um lembrete de que, embora a guerra marque cicatrizes profundas, o desejo de paz e gratidão pelos sacrifícios feitos podem florescer em cada nova geração. E o ato de visitar estes locais só reforça essa ideia. Essa célula chamada pai e mãe, que a gente não pode deixar de homenagear, de honrar. Seu pai trouxe vocês duas para cá. Alguma coisa tem no ar para dizer qual o destino de vocês lá na frente. A mesma coisa desse rapaz aqui. Então isso tem um valor muito grande. Nós estamos aqui por causa dos nossos pais, né? Com certeza. Nossos pais, todos nós. Então, para os jovens que sigam esse exemplo